Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no Páginas em Diálogo. Meu nome é Eduardo Augusto e hoje eu estou com uma pessoa multifacetada que vai da poesia ao teatro, trabalha com tudo, que é a Dani Alexa. Tudo bom, Dani? Tudo bom, Obrigado por aceitar Eduardo. nosso convite. Eu que agradeço estar aqui nesse espaço rodeado de literatura, Maravilha. Principalmente literatura paraibana. Aí tá certo. Depois de muitas tentativas, a gente conseguiu se encontrar, depois de um carnaval bem intenso. Estou aqui com a Dani, com a palavra Não Sabe o que Diz, e também com Entre a Horta Espalhada e Outras Aparelhagens de Guerra, Daniela Alexa, um livro de poesia. Esse aqui é muito legal, vamos falar sobre este formato em breve. Dani, me conta a tua história. Vamos começar falando de como a literatura atravessou você na infância ou na adolescência, como é que você encontrou a literatura, como é que os livros chegaram na tua mão, teve uma casa cheia de livros, ou foi descoberta na escola, como é que foi a tua estrada até a literatura? É sempre difícil, né, precisar, assim, um momento que a literatura chega e arrebata a gente, mas eu tenho muito na minha infância, assim, marcado a vivência com a biblioteca municipal da minha cidade, né, a cidade que eu morei, infância, adolescência. Que foi? Foi Guarabira. E aí é uma cidade do interior, né, mas ela é uma cidade polo, digamos assim, Sim. Mas fica no interior. E aí lá tinha eu acho que deve ter ainda, né, a biblioteca municipal. E eu lembro muito de minha mãe, né, sempre me estimular, apesar de lá em casa a gente não tinha assim, meus pais eles não eram cultos de terem estantes de livros, então assim, o contato que eu tive com a literatura para além da escola, né, dos livros didáticos, foi nesse lugar de incentivo da minha mãe, que ela me levava na biblioteca. E aí tinha aquela coisa, fazer o cadastro, levava um livro e aí eu só pegava outro quando eu terminava de ler. Devolvia. Então, e era uma coisa muito bacana que até eu descobri perguntando a ela, que ela fala que deixava eu escolher o livro. Eu ia para a sessão, né? E aí um dia eu perguntei, mas como que era, mãe, essa seleção aí desses livros? E ela falava, não, eu levava você e você escolhia lá o livro da estante e era aquele que você lia. E aí, tu lembra de algum assim que tu escolheu? Eu lembro um que era Bisabia, Bisabel. Eu lembro muito pouco assim dos títulos, mas eram livros de histórias. É isso, né? Ruth Rocha, talvez a Ana Maria Machado. Talvez aquela coleção Vagalume que muita gente leu, Pântano de Sangue, eram uns livros, né? Assim, eu era bem nova nessa época, então essa é a primeira grande lembrança que eu tenho, né? E tem uma história também que eu lembro muito, que eu não lembro se era no livro didático ou se era um livrinho também, que era a história do Marcelo Marmelo Martelo. Nossa, aquilo ali me acompanhou. É um livrinho. Eu lembro de ficar apaixonada com aquela história ali, porque tinha um jogo com as palavras, né? Ele questionava por que as coisas tinham aquele nome. E eu até hoje lembro disso, assim. Foram coisas que ficaram marcadas. E aí depois, né, na escola, eu sempre gostei de ler. Acho que esse estímulo da minha mãe fez com que eu gostasse de ler. Para a escola. E aí é isso. Consequentemente, como leitora, né, aí também tinha coisa de escrever, fazer diário, e poesia, por aí vai, né? Por aí vai. E aí você entra pro teatro, né? O teatro vem também já em seguida, quando você entra na universidade. Como é que foi esse trajeto pro teatro? O teatro, ele surge na minha vida de modo mais forte aqui em João Pessoa, né? Depois que eu vim morar aqui, eu vim fazer mestrado aqui na UFPB. Tu fez universidade lá? Isso, eu me formei na UFPB em Guarabira. Porque lá tem o campus, não, Guarabira, né? Desculpa. Isso, a UFPB ela é bem, né, espalhada pelo estado, e lá em Guarabira tem o Centro de Humanidades. E aí eu fiz minha graduação em letras lá e vim fazer o mestrado na área de literatura aqui, né, em João Pessoa. Então, quando eu vim morar aqui, mas já foi, eu acho que mais fortemente na pandemia, em que eu me apeguei mais até online, inclusive. É até estranho dizer, me peguei no teatro na pandemia online, mas foi isso. Antes eu tinha feito um curso de teatro, inclusive com Humberto Lopes e Mírtia, né, que são
são atores daqui bem conhecidos, do grupo Quem Tem Boca para Gritar, que é teatro de rua. Eles ministraram um curso lá em Guarabira, oferecido pela prefeitura. Foi meu primeiro contato, mas aí terminou não finalizando a montagem, e aí ficou em stand-by. Aí quando eu vim para cá, aí que eu comecei, inclusive pelo texto, né? Eu lembro que eu comecei nessa pegada do online, e a gente fazia muita leitura dramática, falava sobre história do teatro, e aí quando começou a voltar da pandemia, né, as atividades começaram a voltar, eu comecei a ir para o curso mesmo, e aí entrar na prática, na sala de ensaio, retomar esse processo que eu achei muito gostoso lá atrás, né, lá em Guarabira, mas que tinha ficado aí, e aí depois disso, pronto, eu nunca mais saí, lá no Santa Rosa, no caso, né, foi o curso do Santa Rosa. Mas aí o mestrado não foi em teatro. Não. Foi em letras, literatura. Isso. E aí o teatro ficou meio que por fora. E teatro também, né, a parte da dramaturgia é uma parte meio escanteada dos cursos de letras, assim, é meio que a última opção, se fala muito pouco, série B, né? A gente vê muito prosa, então a prosa, ela geralmente ganha, né, um espaço bem maior no curso de letras, né, o que as pessoas consomem mais, né? E aí a poesia vai para um segundo lugar também, porque tem aquela coisa de ser ou de difícil entendimento, né? Ainda tem alguns estereótipos aí em relação aos textos literários, né, aos gêneros. E aí a dramaturgia muitas vezes é só pincelada, assim, só citada. A gente não se debruça muito sobre o estudo, né, do texto dramático. E aí realmente o meu contato foi muito pouco, assim, numa disciplina de literatura, e o professor levou uma dramaturgia para a gente ler, mas coisa muito, muito incipiente, né? E quando se fala em dramaturgia contemporânea, aí pior, né? Porque a gente fica no clássico. Porque o teatro grego é bem importante, né? Então, sim. você não ter esse debate no curso é meio... O pessoal não gosta muito. O pessoal quer a prosa. É verdade. E aí você vem com esse teatro e cria a sua peça, né? Aqui é A Palavra Não Sabe o que Diz, que virou livro pelas Escaleiras, não é? E como é que foi esse processo de construir o texto, ser dramaturga? Esse texto aí, nesse livro eu atuo tanto como dramaturga como dramaturgista, né? No sentido de a dramaturgia, ela é fruto da sala de ensaio, ela é fruto de um movimento coletivo, né, de experimentação, de estar ali junto construindo. Então, o texto ele surge depois, ele não surge antes. Isso é um movimento interessante. Primeiro você está no processo de cena, ali, brincando o teatro contemporâneo tem muito disso, né? Então, a gente vai para a sala de ensaio, a gente fala, no caso, né, como a vertente é o teatro do absurdo, então a gente foi nessa vibe do teatro do absurdo, pesquisando, lendo textos, inclusive lendo dramaturgias que foram consideradas do teatro do absurdo, e aí partindo para a experimentação, né, enfim, criando cena, brincando, e aí depois de um tempo já nisso, né, a gente começa o que é que a gente tem agora? A gente conseguiu construir essa viagem aqui, essa daqui. Como é que vai juntar tudo? Como junta tudo isso? E aí o processo foi bem coletivo e cada pessoa foi ficando com um pedacinho, né? Uma ficava pensando mais o figurino, a outra cenografia, né? A gente tinha o professor que atuava mais na direção, e aí eu fiquei com a dramaturgia. E aí a gente pegou aquela salada mista de coisas que a gente estava ali experimentando, e aí eu, né, abracei, e foi difícil, Imagino. Mas assim, deu certo, né, a gente fez essa misturada, então eu criei algumas cenas na íntegra, outras cenas, né, se unem com coisas que foram criadas, ou seja, eu transpus o que a gente tinha de cena e criei um texto a partir do que a gente tinha só de cena. Entendi. E em outros momentos também a gente pega muitas referências, né? A gente tem referências seja de poema,
de falas, de outras dramaturgias, a gente faz umas adaptações, quase né? que uma colagem, umas inspirações, né? Também, então é um texto que, na verdade, eu acho que ele está num lugar muito diverso de criação, nesse sentido, assim, né? Ele abarca um monte de coisa. Junta legal. tudo, uma salada de coisas. A gente tem a ficha técnica aqui do elenco todo que participou. Eu vou dizer os nomes que merecem, que é uma peça muito bacana. Vocês vão reencenar? Isso, a gente está no processo de iniciar a remontagem. Não é com o mesmo elenco, né? Acho que vão ser menos pessoas. E aí... Mas a gente está... Tem previsão, não? Ainda não, né? Porque a gente também tem que entender, apesar, assim, já é um texto que está pronto, mas aí a partir do momento que a gente se debruça no texto, a gente já vai pensando outras coisas e atualizando. Modificações. Então, mais ou menos eu acho que pode durar, a gente estava prevendo até o fim do ano, mas talvez se estenda um pouco. Vai depender muito, para voltar, né? a encenar. Isso. Quem participou dessa apresentação, que foi realizada acho que em 2024, né? Junho de 2024, Daniela Alexa, Débora Wallace, Caiane Lisboa, Laiane Américo, Laiane Américo e a Laine Américo. Lucas Braz, a Maria Macedo, Mariana Rosa, Micaele Priscila, Rosiane Silva, Samara Tassiani, Somies e Thomas Everton. Todos participaram. Foi maravilhoso isso aqui, bacana demais. E aí o livro também traz, além do texto, né? O texto da peça, traz um caderno de fotografias, né, da apresentação. Foi só uma apresentação, vocês fizeram a gente fez uma temporada? Uma temporada curta, né? Se eu não me engano, foram 3 ou 4 apresentações. Traz muitas fotografias E nessa época até o Santa Rosa estava fechado, né? Para reforma, e a gente teve que ir para o Edinaldo do Egito, sendo que a gente fez o processo, né? A gente é muito ligada ao Santa Rosa. A gente começou no Santa Rosa. E aí a gente também está com essa expectativa de apresentar no palco do Santa Rosa. Aonde vocês começaram tudo. Exato, também tem essa... E quem adquiriu o livro, por favor, a palavra, ele título lindo, o título, viu? A palavra não sabe o que diz. Tem um QR Codezinho para você acessar alguns vídeos, né, da peça, algumas coisas. Esse vídeo integra, né, na verdade, a peça. Então, meio que a gente entendeu que era importante estar aí, porque de alguma maneira faz parte da dramaturgia. Fui eu que montei, eu que editei. É um complemento da... Isso, ele é exibido no fim da peça. Então, que maravilha. Para não perder nada, a gente colocou. E aí eu vou querer saber um pouco mais, que eu li o seu texto sobre o Teatro do Absurdo, que vem depois das fotos e da peça, tem um texto dela e do Caio, do Caio Seragioli. Desculpe, Caio, seu nome é difícil. É normal. Sobre o Teatro do Absurdo. Eu queria saber um pouco mais, como é que você chegou no Teatro do Absurdo e o que é o Teatro do Absurdo? Eita. Conta aí. Essa é sempre uma pergunta polêmica. O texto explica muita coisa, mas eu achei muito curioso e eu queria que você falasse para a galera. Como você chega no Teatro do Absurdo e o que é o Teatro do Absurdo? Então, a gente chega no Teatro do Absurdo a partir da proposta justamente de Caio Seragioli, né, que é o professor lá do Santa Rosa e que ele já tinha essa vontade de trabalhar nessa vertente, de investigar o Teatro do Absurdo, e ele convida, né, a gente a se debruçar sobre essa criação. O laboratório de investigação cênica em Teatro do Absurdo, ele já existia, iniciou com adaptações de textos clássicos, e aí depois ele juntou e disse, por que a gente não cria algo da gente, né? Em vez de ficar só, né, se referindo a essa dramaturgia europeia, que querendo ou não, né, a gente pode fazer algo aqui diferente, interessante. Algo nosso. Algo próprio. E aí foi isso, assim, foi bem a convite dele, ele instigou a gente já tinha feito, então esse laboratório ele foi composto por ex-estudantes, né, do curso livre de teatro, do Teatro Santa Rosa, e por outras pessoas que já tinham passado também pelo curso, que não eram
da última turma, mas que se chegaram, então tinham estudantes da graduação, lá da UFPB também, então foi um movimento bacana, puxado por Caio, mas que todo mundo abraçou, né? Inclusive alguns por curiosidade, né? De entender o que é esse absurdo. E aí, quando a gente vai para esse termo, né, teatro do absurdo, muita gente acha que foi uma linguagem como as vanguardas, e, enfim, um movimento como as vanguardas, mas, na verdade, o teatro do absurdo ele é um conceito. Ele vem cunhado pelo Martin Esslin, né? O Martin Esslin, que é um autor aí, um teórico, um estudioso da área, ele começa a perceber, no período pós-guerra, que várias dramaturgias surgem de vários autores ao redor do mundo, majoritariamente, né, da Europa ali, e aí ele começa a observar semelhanças, né, dentro das diferenças e das especificidades, algumas semelhanças. E aí ele vai fazer esse compilado e ele chama isso de teatro do absurdo, né? Esse teatro que começa no pós-guerra. Isso, vem desse movimento do período pós-guerra, então tem um lugar, o conceito ele perpassa esse lugar de pensar a absurdidade da vida, tem uma pegada também existencialista, né? Não deixa de ser também política, embora os autores, muitos até falem que não se interessam pelo político, mas a gente, enfim, não tem como escapar disso, e aí ele vai observando, né, essas características de... É isso, acho que tem a ver com esse esfacelamento do sujeito, o talvez pessimismo. O esfacelamento da realidade, do progresso antes da guerra, e o progresso trouxe a guerra, e você se perde naquela realidade. É a falta de sentido mesmo, de chegar e dizer qual que é o sentido disso tudo aqui, o que, é que a gente está fazendo aqui, né? Que absurdo é esse? E questionar esse lugar da própria vida, né? E fazer disso a arte, enfim, por meio e tem também a grande referência, né? Que é o Albert Camus com o mito do Sísifo. Tem aquela coisa da história repetida, né? Que ele foi condenado a rolar a pedra até lá em cima, e quando ele chega lá em cima a pedra cai, ele volta e faz. E qual o sentido disso, né? Então eu acho que dialoga muito, e aí quando a gente traz para a atualidade, né, apesar de parecer muito distante, mas o período depois do pós-guerra, a gente, enfim, a história está aí acontecendo aos nossos olhos, e a gente hoje vive uma realidade de guerra, né, também. Na verdade, depois do pós-guerra, quando foi que a gente teve paz, né? Então... Exato, né? Então, assim, a absurdidade nesse lugar contemporâneo, tentar atualizar esse conceito e de pensar também como a gente vive hoje, né? E de alguma maneira tentar encontrar um sentido, fazer dessa falta de sentido algo que nos preencha de alguma forma, porque realmente enfim, redes sociais, fake news, né, a criação de uma verdade que é absurda. Então, assim, a humanidade caminha para um lugar muito absurdo, né? E aí a gente vê, o texto pode não fazer sentido num primeiro momento, mas acreditem, tudo que está aí nesse texto, claro, a gente utiliza uma estética muito lúdica, a gente cria um outro universo, mas tudo foi baseado na realidade. A gente pegou matéria de jornal, a gente pegou, né, vídeos de internet, notícias, né, entrevistas de políticos, enfim, é tudo realidade, e ao mesmo tempo é tudo ficção, mas é uma ficção que dialoga com esse lugar da absurdidade que a gente entende, né, que hoje a gente vive. Então, foi mais ou menos nessa pegada. Não sei se eu respondi também, mas... Maravilhoso. E acho que a realidade é mais absurda do que a própria ficção. Às vezes, né? É isso. E você usa um texto, uma epígrafezinha do Martin Esslin. O teatro absurdo busca expressar a falta de sentido na condição humana e a inadequação da abordagem racional por meio do abandono dos dispositivos racionais e do pensamento discursivo. Então, simples assim. E tem essa coisa, né, também da incomunicabilidade, que eu acho que é um ponto que lá tem muito forte, essa incomunicabilidade humana, o esfacelamento da linguagem. E aí, quando a gente vem para hoje,
O que a gente vê muitas vezes é isso, né? Essa incomunicabilidade no dia a dia da gente mesmo. Que é o absurdo das redes, que é uma coisa que veio para te ligar, realmente te separa e dificulta a comunicação. Uhum. E às vezes é isso. Hoje é uma coisa muito clássica, assim. A gente está o tempo todo produzindo conteúdo, mandando uma mensagem, tentando enviar uma mensagem para alguém, sei lá, uma publicação de algo que te diz o horário, o dia, o local. E as pessoas, elas olham e elas não também vão perguntar. Ai, não, tá ali o card, né? Com todas as informações. Mas quando? Onde? Qual dia? Que hora é? Vai estar tudo... Você aí, não lê a mensagem. Eu vivo passando por isso e eu digo, realmente, né? É uma coisa bem... Enfim, só para dar um exemplo, né? Um pequeno exemplo, assim. Maravilhoso. Muita coisa. Então tá aqui, quem se interessar pelo teatro do absurdo e por uma dramaturgia muito lúcida, né? Para os dias de hoje, a palavra não sabe o que diz. Saiu aí pela Escaleira, tá aqui. Viu? Quem gostar. Recomendo demais. Os textos de apoio sobre o teatro absurdo são muito bacanas, muito elucidativos. Recomendo a leitura. E agora vamos para a poesia, que ela também, além de ser muita coisa, ela é poeta. Então tá aqui um livro lindo. Vamos falar sobre esse projeto, essa proposta. Tá aqui, Entre a Horta Espalhada e Outras Apalheiragens de Guerra. É um livro de poesia artesanal, coisa mais linda do mundo. Antes de entrar nas poesias, esse projeto, me conta. Paraíba Cartoneira, junto... É você com a Escaleiras, né? Na verdade, é um projeto que foi idealizado por mim, né? E aí a Escaleiras entra como parceira nesse projeto piloto, né? Mas a Paraíba Cartoneira, ela é, digamos assim, independente da Escaleiras. Sim, são você... Como a gente aprovou, né, é fruto de um projeto, de um edital do Fundo Municipal de Cultura de João Pessoa. Então, a Escaleiras entra nessa parceria para dar esse start, né? Como se estivesse batizando o menino, não sei. Mas batizou. É uma parceira, né? Débora é uma parceira minha de muitas coisas, e eu estou também com ela na Escaleiras. E eu queria publicar meu livro e até... inicialmente pensei em publicar pela Escaleiras, né? Mas aí também a Escaleiras teve uma época que parou as atividades e tal, vem retomando agora, e aí, querendo ou não, também foi nesse movimento, assim. E aí eu queria publicar meu primeiro livro, né? Esse é o meu primeiro livro, e eu ficava pensando, nossa, e eu demorei muito, eu acho, para publicar, assim, em certa medida. Eu ficava sempre pensando, eu queria algo que fizesse sentido, queria algo que fosse diferente e tal. E você começa na poesia quando? Eita, nem sei. Já nasceu poeta? Eu não considero que eu nasci poeta, né? Eu acho que a poesia, ela chega depois também. Embora tenha esse lugar da escola, né? Eu tive muito contato com a prosa inicialmente, né? Todas as historinhas na biblioteca. Acho que eu nunca me vi lendo um livro de poesia que não... E depois na escola que isso veio mais forte, ensino médio. Tive um ótimo professor também que levava poemas, mas eu demorei para me considerar poeta. Né? Então, assim, foi um processo longo. E aí, na graduação também, né, eu como estudiosa assim, da literatura, pessoa que estava ali, que já amava a literatura, mas nessa época ainda não tinha esse lugar de me colocar como poeta, né, também tinha essa dificuldade de acessar esse lugar da poesia. Eu acho que veio bem tardiamente, já no final, que eu me perguntei, poxa, eu não conheço muita poesia. Eu já escrevia algumas coisas, mas aquele lugar, né? Eu acho que a poesia, ela tem um lugar meio sagrado, assim, né? O poeta é aquele que está ali fazendo. E aí, quando você vai desmistificando um pouco isso, né? E aí, óbvio, a gente sempre... Eu acredito que todo escritor, ele sempre é um ótimo leitor. Antes de tudo, ele é um leitor. Sim, sim. E eu sou uma leitora muito assídua, assim, eu gosto muito de ler. E aí, quanto mais eu lia poesia, mais me dava vontade de escrever também. Eu fui influenciada. Então, a poesia chega um pouco tarde, assim, para mim. Mas,
contraditoriamente, é o meu primeiro livro. É o primeiro livro. E alguns poetas te influenciaram, assim, profundamente? Eu acho que o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, a Hilda Hilst, a Cecília Meirelles, para citar, assim, alguns... Hilda Hilst, né? Ele é fã da Hilda. Massa. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito da prosa, da poesia, da dramaturgia da Hilda, né? Que eu conheci, inclusive, depois, mas a Hilda também foi uma dramaturga. Genial. Mas aí aqui eu acho que tive muita influência também da própria Débora Gil Pantaleão, da Cris Estevão, sempre fui muito leitora da literatura assim, mais contemporânea, que via, né, aqui sendo produzida, então também são referências importantes. Maravilha. E a ideia do Paraíba Cartoneira, como é que nasce esse lindo? Eu fiquei sabendo que existia um negócio chamado literatura cartoneira, principalmente quando eu fiz alguma oficina na verdade eu fiz uma oficina de escrita criativa com Débora Gil em 2016, eu acho, por aí, 16, 17. E aí ela me apresentou um poeta chamado Miró, da Muribeca, que é um poeta recifense, até faleceu, né? A CEP até lançou um livro sobre ele. E aí gostei muito dele, aí fui procurar onde vendia livro, porque eu fiquei com vontade de ler. E aí ele tinha publicado alguns títulos pela Mariposa Cartoneira, que é uma editora de cartoneira de Recife. E foi aí que eu tive o contato. Fiz a encomenda, o livro chegou e aí caramba, que coisa massa. Desse jeito, assim, parecido, né, com esse. E aí eu devorei esse livro também muito rápido e fiquei apaixonada pelo projeto da Mariposa, pesquisei a cartoneira, né? Vi que tinham outras cartoneiras aqui no Brasil, e aí depois vi também que esse movimento surge na Argentina, também num momento de crise, e aí eles fazem esse movimento de pensar formas alternativas de publicar, do livro circular, de democratizar esse acesso também, né? Diminuir o custo, e é quando entram os catadores lá. Por isso que tem a cartoneira, né, que vem do papelão. E aí esse movimento ele vai crescendo por outros países e chega aqui no Brasil. Então a gente tem a do Ciné Catadora lá em São Paulo, tem em BH, acho que tem no Ceará também. E é um movimento que surge lá na Argentina mais ou menos nos anos 2000. Mas aí é isso, eu fiquei sabendo da cartoneira, né? Beleza, isso ficou aí. E aí eu estava nesse pensamento de publicar meu livro, queria algo que fizesse sentido. E aí eu estava fazendo um curso de contação de histórias com minha colega de trabalho, Manu Coutinho, que é uma maravilhosa contadora de histórias. Manu, fica o convite, viu, Manu? Que também lançou livro, né, recentemente. A gente vendeu todos aqui na livraria. E aí ela estava com ela e ela propôs que a gente fizesse uma oficina de encadernação artesanal. E aí era nessa mesma época que eu estava já organizando. Eu tive uma reunião com Débora, pensando o livro, e aí eu disse, e se eu fizesse meu livro assim, né? Eu até pensei em contatar uma editora cartoneira, mas aí com a oportunidade do projeto da prefeitura, eu digo, se eu conseguir ter esse financiamento, recurso, poxa, eu consigo fazer. E aí foi isso. Quando eu falei para a Débora inicialmente falou, ai meu Deus, vamos lá, né? Tá arrumando trabalho, mas bora lá. É um trabalho grande, está sendo ainda, porque a gente ainda está produzindo. A previsão eram 500 exemplares, né? Nesse primeiro momento, pelo menos. E a gente ainda está na produção. Então, surge assim, dessa minha vontade de fazer algo que fosse muito satisfatório para mim, que fosse diferente, que fosse a minha cara, e que eu acho que fizesse sentido. Então, assim, eu sou muito também entusiasta dessa coisa de democratizar a literatura, né? De todas as formas. Chegar para todo mundo. Então, eu acho que isso aqui é uma coisa muito, muito massa, assim, que dá para fazer muitos projetos com literatura cartoneira, disseminar a literatura paraibana pela Paraíba, sobretudo, né? Porque às vezes a gente se vê conhecendo muita coisa de fora e tem muita gente escrevendo aqui, produzindo, por que a gente não troca? Eu acho que a gente vive um dos melhores momentos nos últimos 40 anos assim, da literatura paraibana. Assim, estamos num nível muito, muito foda mesmo. E aí aqui você costura o livro, você mesmo. Isso, eu também, não só eu, né? Porque aí eu montei uma equipe, fui chamando as amigas,
E aí alguns eu costuro, outros elas costuram, alguns eu faço capa, a gente vai fazendo. E aí dá, né? O legal é que nada é igual. Igual, não. As Até capas, quando tenta ser, não é. Aí a capazinha você pinta, cada um pinta do jeito que quer, cada um faz a sua capinha. A gente eu deixei as meninas muito à vontade, né? Quem tá na produção, assim, eu digo, ó, gente, porque a ideia da cartoneira tem essa pegada de ter esse lugar da artesania e da autoria também de quem está produzindo o material. Uhum. E aí eu deixei livre, eu digo, ó, a única coisa que eu peço é, leiam. Vocês leem e se inspiram. Para ter a ideia do... E eu me deparo com algumas capas, claro, né? Como a produção é muito grande, às vezes a gente faz capas mais simples, às vezes a gente está mais inspirada faz e dá uma coisa... mais... então vai saindo coisas diversas, nunca iguais, né? E aí a gente vai também dando vazão a esse lugar artístico mesmo, subjetivo, né? É uma forma de explorar também essa sensibilidade que a gente pode ter, né? Fazendo esse trabalho. Então a gente corta papelão, faz a pintura, costura e aí. E é o papelão, não se engane, viu? É um recorte de papelão de uma caixa qualquer. Isso. Que viraria qualquer outra coisa. Vão ter várias merchans aí, não estou sendo paga para nada, tá, gente? É só um reaproveitamento mesmo. O pessoal que está nas embalagens aí, vamos patrocinar aqui a nossa Dani. Mas é uma coisa maravilhosa esse livro, assim. E é de uma delicadeza, de uma doçura linda. Eu acho que tem um movimento também, né, que eu percebi vendo as pessoas comprarem, né? Que é essa coisa de você escolher a capa. No lançamento foi muito legal. Todo mundo queria, e aí, de alguma maneira, cria também esse diálogo e essa identificação com o leitor já de cara. Né? Ele está comprando algo que ele vai ler, mas ele está escolhendo pela capa também. Literalmente comprando pela capa. De alguma maneira ele vai se identificar ali. Então, acho que isso já aproxima ele de cara do livro, né? Enfim. É verdade. E você tem uma cópia única, né? Nenhuma cópia, tirando o conteúdo, nenhuma cópia é igual. Porque as capas todas mudam. Que maravilha. E valoriza quem fez. Minha capa é aquela ali que o cara levou e tal. A moça levou minha capa. Que legal. E agora vamos para o conteúdo. Eita. Por que o título? Entre a horta espalhada e outras aparelhagens de guerra. Você é meio belicista. Eu acho que um pouco literalmente e subjetivamente também. Dani a belicista. Então, eu acho que o título foi a parte mais difícil, né? Na época que eu estava editando, inclusive, a editora, que foi Débora Gil, né? Ela editou o livro, ela questionou. Ela disse, mas por que esse livro? Tem uma cacofonia aí, vai ficar... Entre a horta, o povo vai pensar que é horta a horta de plantinha. De planta, aí é a horta, e você vai ter que ficar o tempo todo explicando. Veja aí esse título. Nossa, e aí eu entrei numa crise, assim, meu Deus, e agora? E eu fiz todas as combinações possíveis, tentei pegar uma outra referência, e nada fazia sentido. Quando foi aos 45 do segundo tempo, eu olhei para a Débora e falei, vai ser esse título mesmo, vai assim, ser a horta mesmo. Não tem outro. E aí eu resolvi, né, incorporar esse lugar também da própria confusão de quem lê ou de quem só escuta, de pensar, né, a horta, porque no fim das contas pode fazer sentido também, enfim, ou gera essa curiosidade, né, ou essa quebra de expectativa também em relação à obra. Mas eu acho que é um primeiro livro, e como primeiro livro, eu acho que tem esse lugar também de ser muito, de permear muito a minha identidade enquanto poeta, enquanto escritora, né? E eu penso nesse movimento da horta, né? E essas outras aparelhagens de guerra. Eu penso no movimento da horta enquanto minha composição mesmo, né? De corpo, enfim, acho que eu falo muito de corpo no livro. É a Avenida do Sangue. Também, né? É esse lugar, essa principal artéria, né? A horta que faz a gente... Que o sangue circula. Né? Ficar viva e se manter viva. Então, eu pensei nessa imagem da horta. Então, entre a horta espalhada, né? Nesse corpo,
e essas outras aparelhagens de guerra que, de alguma maneira, tudo que me constitui como pessoa, assim, dos lugares que eu falo. E a coisa da guerra, ela vem muito no sentido da própria... Eu acho que, sobretudo, desse lugar de entender a vida mesmo, como, de alguma maneira, guerrear, né? Viver é guerrear. Então, você está ali lutando o tempo todo para existir como você é, né? Enfim, coletivamente ou individualmente, dos seus lugares, com dificuldades, com tudo. Então, para mim tem essa imagem, assim, de uma guerra que... E aí eu falo também dessa guerra mais literal, né? Mas que também pode ser uma guerra mais subjetiva, a guerra comigo mesma também, né? Ser enfim, você nesse mundo que dita a regra do jeito que você tem que ser, e você tá sempre em conflito essa com batalha, essa batalha, né? Consigo com o outro, enfim. Que maravilha. É isso, foi nesse caminho aí. E seus poemas são muito delicados, apesar de serem muito profundos e às vezes duros. Os teus poemas bem, eu achei bem. E vou pedir um favor para você escolha qual é o poema que você mais gostou. Eu sei que é o filho, a gente gosta de todos. Leia um poema para nós. Eu sou uma pessoa muito indecisa, né? eu não posso dizer o poema que eu mais gostei. Eu posso pensar, será que eu quero trazer um poema mais de guerra, da guerra literal ou da guerra figurada, né? No sentido figurado? Nem sei, mas vamos lá. E tem uma aqui que eu gosto. Olha aí, sempre tem aquele. Eu gosto muito dos que falam da guerra, desse lugar da guerra mais política, mais... que o momento é tão... Ai, gente, como que eu vou achar esse poema? Em tudo que vejo, a vida. E talvez você não entenda esse drama. Carregamentos de chumbo e desejos, pequenos e grandes desejos, ainda suportam este mísero ar. Levitam hoje, pesam amanhã. Continuam no fragmento do tempo. Continuam no hiato da existência. Em tudo que vês, há morte. E talvez eu não entenda esse luto. No entanto, luto contra o medo que tu não tens e contra meus desejos, que não parecem ser os teus e que não te fazem sã, ou fazem. Entre o espaço, passo de vida a morte, façamos um trato, um pacto, de sangue ou suor, de carne ou pó, que eu te entorne, que tu me convenças. Que maravilhoso! Lindos seus poemas. Olha aí. São lindos, assim. Quais são as tuas influências na hora de escrever? O que é que tu tenta traduzir? Eu acho que... assim, eu vejo que tem muito desejo nesse livro. Assim, você repete muito o desejo. Qual é esse desejo que você tenta transmutar para o livro? Muito desejo. É isso. Eu tenho muito essa coisa do ponto... Como esse livro é o meu primeiro livro, né? Então, assim, tem poemas que também são mais antigos. Eu já tenho muitos outros poemas. Tem um outro livro já, tá assim. Vindo por aí. Que são de poemas, acho que mais recentes. Mas eu acho que a temática desse, né, terminou... Inicialmente eu até achei que não iria encaixar, mas eu terminei criando um caminho aí, e que conversou muito. E aí eu me identifiquei. Acho que nesse processo eu também entendi muito do que eu estava querendo dizer, né? Então, essa coisa do desejo, que é central, mas não só o desejo no sentido erótico, né? Mas eu acho que esse desejo, até num lugar erótico, mas é um desejo de vida mesmo, é esse desejo de existência. Eu acho que eu trago esse lugar do corpo, da terra, do material, do lugar que eu estou falando enquanto poeta, de evocar essa memória do corpo, esse lugar do corpo, e esse desejo de viver da melhor forma, de conquistar o que se quer, de bancar as vontades, né? De realizar, enfim, de existir mesmo. Eu acho que isso, nesse livro, perpassou muito esse lugar, né? E aí a guerra vem
nisso também, porque não é fácil bancar os desejos, né? Não é fácil esse lugar de existência e de resistência. De ser quem você é, bancar quem você é. Eu acho que é sobre isso, assim, sobre encontrar essa identidade, partir desses lugares de fala, esse corpo também que não é só... Eu acho que também tem um duelo aí entre o que é prazer e o que é dor também, né? Nunca vem separado. Acho que fala muito de dor, né? Das dores, enfim. Então, o amor, o desejo sempre está atrelado à dor. Sempre tem os dois caminhando meio que juntos. Assim. E aí, assim, pensando também no que eu escrevo, para além do projeto, né, do livro, eu acho que tem muito esse lugar de escrever sobre o que me rodeia, assim, sabe? E acho que tem essa pegada de pensar esse território também, da Paraíba, dos espaços, das pessoas. Então, eu penso muito nessa vertente, assim, de estar aqui existindo nesse espaço e de absorver o que me rodeia. Então, enquanto poeta, eu tento captar, assim, né, ter essa anteninha de falar sobre isso que me rodeia. Mas, eventualmente, eu acho que vai ter muito esse lugar do desejo, sim, do que está dentro, né, do que, enfim, quer sair. É isso. Não sei mulher mais. Desejante. Não sei mais. Maravilhoso. E como é que você vê, você está com um livro novo, novos poemas, como é que você vê esses novos poemas? Assim, você se vê mais madura como escritora, como poeta? Qual é o tema que vem nesse? Desejo continua, o corpo, a terra? Eu acho que sim. Eu acho que tem esses elementos, né? Eu falo muito, eu sou uma pessoa muito da terra, né? E aí eu vou, sempre chega esse momento, né? Falar de signo. Não à toa eu sou taurina, mas eu me identifico muito com esse lugar, assim, de conexão com a terra. E a terra, tanto a terra, o chão, o barro, a natureza, como a experiência de existir na Terra, no planeta Terra. De ser terráquea, e de ter crises também com isso, assim, no sentido de que eu não me vejo existindo fora daqui. E isso é um conflito também, né? Você está tão apegado a esse lugar que você... Tem gente que não está nada apegada aqui, que pensa fora, né? Que pensa outra coisa. Mas eu me sinto muito assim. Então, eu acho que a minha escrita, ela perpassa mesmo um lugar de maior... né, enfim, apuro com a linguagem, acho que eu amadureci muito, e aí essas temáticas eu acho que perpassam ainda, né, essa coisa de ser terrena, de ser material também. Ser, como diria Nietzsche, humano, demasiado humano. Às vezes eu queria ser até menos, mas tem esse lugar marcado. Mas é claro, né? A gente vai amadurecendo também com o processo de escrever. Sempre eu estou escrevendo e me renovando, né? Mas eu tenho muito essa coisa de enquanto poeta, principalmente, de cultivar essa linguagem que eu não quero que seja rebuscada também. Entendi. Então eu vou por esse lugar. Essa lapidação. Porque tem gente que gosta de um outro lugar, né? Eu gosto eu quero brincar com as palavras, eu quero fazer tudo isso, esse movimento do ser poeta, mas eu também quero trazer um lugar palpável, né, para os leitores. Que as pessoas possam entender mais facilmente. Isso, ser mais palatável. Desmistificar também, né, esse lugar da poesia. Dizer que não se entende. Como uma coisa não entendível, né? Que não lembro, eu vou repetir a frase, mas eu não sei quem disse que poema decifrado é poema morto, né? Não sei quem disse, eu não lembro agora. Eu já ouvi essa frase. Poema decifrado é poema morto, mas eu acho que não, né? E no seu livro tem uns poemas curtos, quase haikais, né? Tem um que eu adoro, que é Teu Silêncio, bomba relógio do meu sufoco. Acho lindo essas coisas curtinhas que você faz. Tem uns bem curtinhos, né? Que você faz só uma... Eu acho lindo isso.
tem previsão do novo livro ou ainda não tem data, ainda está lapidando, ainda está burilando? Essa vida de escritora foi muito rápida no sentido de que eu lancei esse no fim do ano, aí esse aqui também já foi em seguida, né? Então eu tenho muitos projetos literários, eu queria ter várias mãos, várias mentes para ir trabalhando. E aí eu na verdade, ainda estou no processo de degustar um pouco esses livros aí, né, que eu publiquei. Que eles saíram isso, muito próximos, né? Porque também como envolveu esse financiamento, e aí rolou também, né, de atrasa a verba, e aí um projeto projeto atravessou o outro. Então o meu planejamento era publicar primeiro de poesia e um tempo depois de dramaturgia, acabou saindo um atrás do outro e apesar de eu ter já, né, material para outros livros, principalmente outro de poesia, eu acho que eu vou dar um tempo também maturar um pouco mais e depois, né, acredito que talvez no fim desse ano eu possa lançar algum, porque ele está meio pronto. E aí, minha ideia é continuar com Paraíba Cartoneira, né? Até publicar outras pessoas também, mas sempre prezando, assim, por esse lugar de publicar paraibanas e paraibanos, principalmente paraibanas, mas de investir mais nessa coisa do selo, né? Do selo Cartoneira. Cartoneira e de envolver mais pessoas também no projeto, dar oficinas de cartoneira. A gente tem feito isso, assim, um movimento que ainda está caminhando, né? Porque precisa também de estrutura, precisa de muita coisa. Tá tudo um caos na minha casa. Imagino. É cartão, é tinta, é tudo. Mas é isso. Eu acho que o pessoal deve encampar essa ideia, que eu acho uma ideia linda. Aqui está o livro. Eu acho que esse seu projeto é muito bacana e vem num momento muito importante de baratear o livro, de fazer todo mundo ter acesso e de publicar poetas e publicar também o pessoal da prosa. Né? E é importante, esqueci de dizer, eu falo um bocadinho, né? Fale. Mas isso é mal de professor, tá? Eu sou professora e aí não tem jeito. Não tem como não falar, mas não se preocupe não, a gente não É importante dizer que esse livro é como um livro qualquer, assim como porque às vezes as pessoas têm dúvida. Mas tem ISBN? Mas sim, é um livro. Ele tem ficha catalográfica, aqui, ele tem ISBN, ele está registrado, aqui. Então ele é um livro como qualquer outro. É um livro como outro qualquer. Porém, ele é feito artesanalmente, então tem um lugar especial também. A gente coloca energia aí, né? E você vai ter um livro que eu sou bibliófilo. Adoro livro, a gente compra livro. Ela me proíbe. Nélida está atrás da câmera, ela me proíbe. Não cabe mais livro em casa. Sei bem como é. Mas aí você vai ter, você que gosta de livro e gosta da exclusividade, você vai ter um livro só seu. Esse é o diferencial. Esse aqui é meu, ninguém tem um igual. Esse aqui é meu. Ninguém tem um igual aí, só eu. Então, assim, é lindo, a ideia é muito boa. Espero que você tenha sucesso. E se o que depender da gente, a gente está aqui para precisou, liga. Até para a gente costurar também, a gente vai lá costurar os livrinhos, nem se preocupe. Eu levei uma amiga para fazer isso, assim, só para ela fez assim, ai meu Deus, já estou cansada. Mas é massa. Muito tempo atrás, eu tenho um amigo que a gente fazia encadernação. Olha aí. Então eu adorava, a gente limpava o livro, pegava os cadernos, costurava tudinho, eu achava maravilhoso. Se precisar, eu vou lá fazer. E você vai ter uma capa que eu fiz. Depois eu vou fazer um para vocês comprarem o que eu fiz. Dani, a gente está encaminhando para o fim e a gente sempre faz uma pergunta no final, que é: o que é que você está lendo hoje? Um livro que te atravessou, assim, te marcou muito profundamente, e uma dica de leitura dos nossos seguidores. Meu Deus, eu vim assim, sem nem pensar nessas coisas, mas vamos lá. Você, como é uma leitora voraz... Eu sou uma leitora caótica. Bem-vinda ao clube. Como eu trabalho também, né, com escrita criativa e com enfim, esse lugar de professora, eu estou lendo você o dá tempo curso todo. de escrita criativa. Isso. Então... Eu estou lendo o tempo todo, às vezes eu estou lendo 5 livros. Mas assim, hoje... eu tenho um clube de leitura com as amigas, né? A gente está lendo um livro chamado A República dos Sonhos, da Nélida Pinhon, que é um clube de leitura que se debruça em ler
livros grandes, né? A gente tem esse na estante, tá lá na nossa estante, mas a gente ainda não conseguiu ler, porque realmente ele demanda tempo. Assim, ele é um livro bem... A gente começou ano passado com o clube. O nome do clube, na verdade, era o nome do livro. É Um Defeito de Cor, que a gente leu, da Ana Maria Gonçalves, né? E coincidentemente, logo a gente estava no processo de leitura, e aí rolou todo esse movimento, né, dela lá na academia, e bombando a obra dela. E assim, eu já aproveito para responder. Foi um livro que me atravessou profundamente. E aí eu acho que a experiência também de ler no clube foi fantástica, ajudou muito enfim, a absorver muita coisa do livro, porque realmente é um livro que tem quase 1000 páginas, e a gente leu ao longo do ano. O nome do clube era Um Defeito de Cor. Agora a gente está lendo A República dos Sonhos, o nome do clube virou A República dos Sonhos. Talvez a gente vai ter criatividade para se estabelecer enquanto o grupo, né, dos calhamaços aí, mas eu ainda não discuti isso com as colegas, né? Então, sou eu e mais algumas amigas, algumas escritoras também. A gente está lendo esse da Nelly da Pinhon. Eu estou lendo também o romance do Tiago Germano, O Que Pesa no Norte. Esse é maravilhoso. Eu estou no processo também de leitura. Bacana demais. Recentemente, até no meu lançamento, o lançamento que eu fiz aqui em João Pessoa, né, da dramaturgia, um colega meu que é escritor também, o Clay Tornado, escritor jovem aí que está para lançar o livro dele agora no final de março, e aí em primeira mão a gente trocou figurinhas. E aí eu tô... Se lança aqui na União, acho que lá para o começo de abril. Pronto. Então eu tô também lendo os contos dele, né? Que enfim, tá maravilhoso o livro. Mas eu já tô lendo e tô pensando em levar para aula e tal. Eu já fico nesse movimento, né? Deixa eu ver o que mais. E eu tenho um clube no CEARTE, né? Também eu sou mediadora de clube de leitura lá. E a gente está lendo dramaturgias brasileiras. Então, a gente terminamos de ler Ariano agora, e a próxima meta é o Novo Sistema, da Hilda Hilst. Eita, olha aí, a Hilda é maravilhosa. Então é isso, assim, muita coisa. Então, fica aí a dica do Defeito de Cor. A dica, né? E aí eu acho que é isso, assim, eu acho que toda pessoa, né, brasileira deveria ler Um Defeito de Cor, porque amplia muito. É um livro que, assim, talvez, estou pensando aqui se eu vou dizer isso, mas vou. Diga. Nenhuma aula de história me fez ter, e aí eu não estou falando isso dizendo que o livro não ensina história. Ele também faz isso, né? Literatura, é uma literatura muito cativante, é uma literatura muito... quem leu diz que ela escreve muito fácil. Isso, e aí você lê de uma forma... né? Fluida, e eu acho que dá uma amplitude para a gente, assim, entender a nossa própria constituição de povo brasileiro mesmo, para além de qualquer teoria da história, sabe? Ela faz com que a cabeça da gente, assim, ó... Eu mesma não sabe, tinha muita coisa que eu... E no movimento também do clube, né, que a gente vai pesquisando, vai descobrindo coisas, assim... E o modo como ela constitui todo o universo daquela protagonista, né? Enfim, são centenas de personagens que aparecem e é um lugar muito profundo, assim, de entender essas relações de formação do Brasil, entender também a cultura afro-brasileira e africana de um outro olhar, coisas que a gente nem... É muito estereotipado, às vezes, né? Muito no lugar comum. E eu acho que ela faz a gente dar esse mergulho, assim, né, em muitas questões sociais, políticas, enfim. É muito bom, gente. Leiam com calma, leiam assim. Não precisa ler em um mês. A gente leu no clube de leitura em vários meses, né? A gente leu de março até dezembro. Sim. Então era uma leitura que a gente ia também... Tinha outras leituras. Tinha outras leituras e a gente se discutia uma vez por mês. Então, assim, é um livro muito bom para acompanhar o ano aí. Exato, 2026. E a gente vive nesse mundo imediatista e as pessoas, o pessoal do YouTube que lê 50 livros por mês, não façam isso, leiam um livro com calma, leiam um livro, né? Tem essa experiência do livro, a experiência de ler essa literatura mais densa, com calma, com carinho, porque leitura e livro não são status, é diversão, cultura, então... E não é qualidade, a quantidade não é qualidade. Às vezes você lê um livro e ele arrebata, e assim, ele toca de uma forma, ele transforma enquanto ser humano,
E você pode ler 30 livros e tá ali só passando o tempo, né? Depois você nem lembra do primeiro. Exato. Dani, você é professora de escrita criativa. Quem quiser te contactar para ter uma dica, para ter uma assessoria, te encontra nas redes sociais. Sim, apesar de eu não ser adepta eu sou adepta, eu mais estou ali para contato mesmo e observar do que ativa, né? Assim, influencers. Não Mas eu tenho o Instagram, né? Danie, D-A-N-I-E, _, Alexa, A-L-E-X-A. Então, esse é o meu Instagram. E a gente tem o Instagram da Paraíba Cartoneira também, né? Que é Paraíba não é Paraíba como se escreve, Paraíba com P, com H, né? Com HY. E é isso, Paraíba Cartoneira. Vai lá, procura. E são esses locais que eu tô... E para comprar os teus livros também, pelo Instagram. Pode ser lá e até aqui na Livraria da União, eu deixei. Na Livraria da União tem. A palavra não sabe o que diz. Em breve eu vou deixar também o de poesia. Mas tem que costurar muito ainda, porque eu estou no processo de os projetos eles prevêem doações, então eu estou fazendo para doação para várias bibliotecas aqui de João Pessoa, né? Bibliotecas comunitárias, bibliotecas das universidades, já deixei aí também na biblioteca da FUNESC, bibliotecas de escolas públicas, então estou disseminando também meus livros por aí. Você devia fazer uma promoção. Uma promoção? Quem for comprar o livro e costurar sua própria capa tem um desconto. Acho chique, acho chique. E você vai fazer sua própria capa. Entendeu? Não é não? Acho que vai sair bem baratinho, tenho certeza. Da hora. Então, conversamos hoje com Dani Alexa, com esse livro lindo. Acho que a Paraíba Cartoneira tem uma vida longa e frutífera, que é lindo. Né? A capa aqui, essa capa é minha, ninguém tem igual. Também sobre dramaturgia, a palavra não sabe o que diz, que é um livro também muito interessante. Tem um texto sobre o teatro do absurdo, que é lindo. Então, quem se interessa por teatro, é um livro bem importante, acho bem bacana. E, Dani, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Precisando, pode me chamar, que eu converso ainda muito. Mas vai sim, com certeza você venha sempre aqui no Páginas em Diálogo. E quando o próximo livro estiver pronto, você vem também. Ok, entendeu? muito obrigada. E quando precisar de nós para a cartoneira costurar, eu vou fazer um calendário. Liga que a gente vai. Valeu, galera. Tchau, até a gente. próxima. Peraí, que eu até suei nessa empreitada. Você vai ficar como aquele making off lá no final. Como é? Vai botando no making off. Ai, meu Deus. Pode ir? Claro.